Eu acho que é muito importante que a gente tenha em conta que o impacto social causado pela pandemia do coronavírus afeta em especial crianças e jovens desse país. No Brasil, 6 a cada 10 crianças vivem em situação de pobreza. Ou seja, 24 milhões de crianças têm um ou mais direitos sociais negados, como moradia, alimentação, água, sendo o saneamento básico a privação de direitos mais recorrentes. Historicamente, a forma com que a gente acolhe e compreende as crianças e jovens interfere diretamente na forma com que a gente se relaciona com elas. Esse tem sido um desafio do campo da educação ao pensarmos na criança e no jovem, ou nas infâncias e nas juventudes brasileiras, para além da imagem apenas do aluno, aquele que está ali numa condição passiva para receber a aprendizagem. Os estudos nos mostram como que as crianças e os jovens são o grupo mais afetado por condições de violência, opressão e privação de direitos, exatamente por terem menos autonomia para lidar com essas situações. E ainda a gente tem toda uma linha de pesquisas nos ajudando a perceber como que a escola ocupa um papel central na articulação do que a gente chama de uma rede de proteção dos direitos, preconizada nos nossos marcos legais, ainda que a gente tenha uma distância muito grande entre o marco legal de garantia de direitos das crianças e a realidade concreta da vida das crianças no Brasil. É muito interessante a gente pensar no papel da escola como articuladora de uma rede de garantias de direitos das crianças. Num momento de isolamento social, como essa rede deveria funcionar? Qual o papel dos profissionais da educação na articulação dessa rede? O Conselho Tutelar é o órgão que trabalha na garantia de direitos da criança e do adolescente. Se por acaso o Estado, a sociedade civil, a família estiver violando esse direito, o Conselho trabalha para que isso não aconteça mais. Ele recebe denúncias por toda uma rede de atendimento, assistência social, saúde, educação, também pela sociedade civil, pelo Disque 100, e aí nós atuamos em cima dessas denúncias. Falar de trabalho do Conselho Tutelar, garantia de direitos da criança e do adolescente em tempos de pandemia é realmente um desafio. Nós estamos realmente enfrentando um desafio nesse período, O Belo Horizonte conta com 9 conselhos. Em cada conselho tutelar existem 5 conselheiros, totalizando em Belo Horizonte 45 conselheiros no enfrentamento a essas violações. E para que essas crianças e adolescentes não fiquem sem atendimentos, não fiquem completamente vulneráveis, nós montamos uma escala de atendimento, para poder fazer com que nós também estejamos protegidos, preocupados com toda essa situação, mas também fazendo com que essas crianças e adolescentes estejam de fato amparados. Porque se a gente for pensar, quando a gente atende uma criança ou adolescente, a gente atende a toda a família, A gente faz com que essas famílias estejam, pelo menos na tentativa de fazer com que essas famílias estejam estruturadas para trabalhar, fazendo com que a criança e adolescente estejam de fato com o seu bem-estar garantido. Então nós estamos atendendo no centro de Belo Horizonte, os 9 conselhos tutelares estão se articulando da melhor forma possível para atender essas demandas. Eu tenho percebido que as demandas caíram um pouco, as demandas do Conselho Tutelar são muitas no nosso dia a dia. Nessa fase de pandemia tem caído um pouco, mas é um período de reflexão também, Quer dizer que esses direitos, eles não estão sendo violados? Eu não acredito nisso. Estão sim, continuam muitos casos acontecendo pelas nossas comunidades, por essas famílias aí, muitas famílias vulneráveis precisando realmente de ajuda, porém nós estamos trabalhando arduamente para que esses direitos sejam garantidos da melhor forma possível. Nós contamos com uma rede inteira, que é nossa parceira, a assistência social, a saúde, a educação, que também estão enfrentando problemas muito difíceis nesse período. E o que eu acho é que a gente tem que se unir, recorrer um ao outro, porque o nosso foco principal são as crianças e adolescentes.
Então, nós estamos atendendo em forma de urgência e emergência, mas nunca deixando de atender essas crianças que precisam muito da gente. A primeira ideia que eu queria trazer para vocês é uma ideia importante para nós na educação integral, de que a gente entende a efetivação do direito à educação como indissociável dos demais direitos. Então a gente entende que a garantia desse direito, ela depende de fatores que são intraescolares, que tem a ver com as condições da oferta educacional, mas também tem a ver com fatores extraescolares, que vão dizer respeito às condições sociais, econômicas, e a garantia das necessidades básicas de vida das nossas crianças, adolescentes e jovens, que tem a ver com moradia, com saúde, com segurança, alimentação, trabalho decente, enfim. A gente vive um momento muito crítico agora em que todas essas condições tendem a ser afetadas. Mas é importante a gente lembrar que antes dessa pandemia, os nossos desafios já eram muito grandes. Então a gente, segundo o relatório do Unicef, a gente ainda tem 27 milhões de crianças, adolescentes e adolescentes sofrendo múltiplas privações no Brasil. Isso significa a metade da população nessa faixa etária. A gente viveu de 14 a 17 um aumento da pobreza, né? E com uma perda maior entre os 5% mais pobres. A gente tem mais de 7 milhões de brasileiros passaram a viver em situação de pobreza entre 2014 e 2017. Além disso, a cada dia, 32 meninas e meninos de 10 a 19 anos são vítimas de homicídio no Brasil. O Brasil é o país que mais mata adolescentes no mundo. Hoje a gente ainda tem 2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola e mais de 2 milhões submetidos ao trabalho infantil. Desse total de crianças, adolescentes e jovens fora da escola, mais de 50% vivem em domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo. Então é nestas condições que a gente precisa entender a efetivação do direito à educação e que a gente precisa entender os desafios que a gente tem a enfrentar nesse momento de pandemia e a partir dele, quando esse momento terminar. E aí eu trouxe algumas referências que foram construídas algumas recomendações construídas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação junto à plataforma Cada Criança, que reúne uma série de organizações que atuam com direitos de crianças e adolescentes no Brasil. E eles construíram um guia chamado Covid-19, o volume 4 desse guia chamado Boas Práticas em Proteção. E algumas recomendações me parecem bastante relevantes. A primeira dela é fundamental a criação hoje de comitês de enfrentamento ao Covid. Quer dizer, é importante que as ações implementadas nos municípios, nos estados, sejam fruto de planejamento e de articulação entre os diferentes setores. É fundamental coordenar esses esforços. É fundamental maximizar a atuação intersetorial, especialmente entre saúde, assistência social, habitação. Se a gente nunca pôde, no contexto brasileiro, abrir mão da articulação intersetorial, nesse momento ela precisa ser maximizada. É fundamental para a gente pensar em políticas de segurança alimentar e de higiene. A gente hoje está vivendo uma crise sanitária gravíssima e que tem tido impacto no quadro da fome no Brasil. As nossas crianças, adolescentes e jovens se alimentam muitas vezes nas escolas e hoje estão em risco em relação à sua segurança alimentar. É fundamental que a gente ofereça condições de trabalho para os conselheiros tutelares. Isso significa oferecer equipamentos de prevenção para que eles possam ir às casas quando é necessário e também criar condições para o trabalho remoto. É fundamental empreender ações para o trabalho infantil, para a prevenção do trabalho infantil que deve se agravar e estabelecer canais de esclarecimento de dúvidas nesse momento, de dúvidas e de denúncia. É importante que a gente tenha bons canais de comunicação que permitam que que ameaças sejam identificadas e que ações possam ser implementadas. E é fundamental, mais do que nunca, a integração entre escolas e comunidades. As famílias precisam do apoio, precisam do nosso apoio, precisam que essa rede se organize em torno delas e para isso a escola, como esse espaço
tão presente, tão fundamental na vida das crianças, adolescentes e jovens brasileiros, precisa se aproximar, precisa se articular às suas comunidades e precisa estar perto das famílias, dos estudantes, das crianças, na medida do possível e na medida da necessidade dessas pessoas. Então eu acho que são perspectivas em diferentes níveis de análise, né? Imediatamente a gente pensa na necessária articulação entre educação e saúde para compreendermos como é que as crianças vivem esse contexto e como que, por exemplo, nós vamos poder pensar um possível retorno às aulas. Mas nesse momento de isolamento social, nós precisamos de pensar na articulação das políticas de educação, saúde, assistência e esses diferentes atores que compõem a rede de articulação de direitos da criança. Os conselhos tutelares, os conselhos de direitos das crianças, a Procuradoria da Infância em cada município ou em cada região. É importante que se crie protocolos e também um fluxo de comunicação constante. Na última semana, um depoimento de um pai me tocou especialmente quando ele respondeu para o filho que eles não tinham fruta, não tinha maçã em casa e que aquilo ele só comia na creche, que em casa eles não tinham condição de comer frutas. Então a gente pensar como é que as políticas de segurança alimentar e de assistência social têm que ser repensadas e articuladas com a escola, uma vez que é a escola que tem um contato mais frequente e mais cotidiano com as crianças. Por outro lado, ao pensar nas crianças como atores sociais, é muito importante que a gente pense que esse momento nos exige uma articulação entre professores e demais profissionais do campo da cultura, né? No sentido de disseminar e disponibilizar para as crianças produções culturais de qualidade, no campo do cinema, da literatura, do campo da possibilidade do repertório de jogos, brinquedos, brincadeiras, que as crianças possam ter acesso e que isso possa significar também formas de compreensão simbólica da experiência que elas estão vivendo, né? Nesse sentido, compreender os direitos das crianças e a necessária articulação dessa rede, nós temos que pensar aí tanto na proteção social das crianças, quanto na necessária escuta das suas vozes e no seu direito também a compreender o momento em que elas vivem. Nesse sentido, tem muitas experiências interessantes sendo difundidas por professores, por artistas, que têm compartilhado seus trabalhos e ajudado a fazer com que esse período de distanciamento da escola seja um período de formação e de formação integral, em que as crianças possam pensar sobre a sua vida, que elas possam pensar o contexto em que elas estão vivendo, pensar a relação delas com a própria família e com a comunidade e elaborar isso de uma maneira significativa, que também é um direito das crianças.